Curso de Ciências da Computação, Arquiteturas Paralelas Distribuídas. O assunto é arquitetura. Para um bom desenvolvimento de um sistema distribuído, é preciso que a composição lógica e física seja muito bem organizada. A especificação final de uma arquitetura de software é denominada arquitetura de sistema. Então, é preciso entender como os componentes e sua interação acontecem. Para isso, esses componentes precisam de um fator importante que é a adaptabilidade, que significa tomar providências quando necessário, fazer autocorreções. Isso cria o conceito de sistemas autonômicos. Veja essa figura. Aqui está um esboço de um sistema em que recebe uma entrada, gera um determinado processamento e essa saída ela é realimentada para a entrada do sistema. Com isso é possível fazer correções e fazer um melhor funcionamento do sistema. Os estilos arquitetônicos. Pela complexidade do desenvolvimento de grandes sistemas, é crucial a adoção de uma arquitetura. Para isso é necessário saber aonde pôr esses componentes, quais são esses componentes, que nada mais são do que uma unidade modular com interfaces e pode ser substituída. Um estilo arquitetônico, ela tem componentes que têm as seguintes características: conectam-se uns aos outros, o que dá o conceito de interface, podem ser trocados, então são substituídos quando necessários, e configurados para formar um sistema como um todo. Daí também temos o conceito de conectores, que são que podem fazer chamadas de procedimentos, passagem de mensagens e fluxo de dados, elementos extremamente importantes para um sistema distribuído, já que eles precisam trocar informações entre si. A composição de componentes e conectores vão dar os estilos arquitetônicos, que aqui nós temos 4 itens. Arquiteturas em camadas, baseadas em objetos, centrada em dados e baseada em eventos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Na arquitetura em camadas, temos um fluxo de transição que é da camada mais alta em direção das camadas mais baixas, que por sua vez o fluxo de resposta vai no sentido contrário. Um exemplo dessa aplicação são as redes de computadores, em que o modelo OSI ele faz justamente essa parte de comunicação entre as camadas, onde cada uma delas é responsável por uma tarefa. Na arquitetura baseada em objetos, os objetos eles são componentes. Cada objeto corresponde a um componente que são conectados por meio de uma chamada de procedimento remota. Então aqui nós temos os objetos interagindo entre si e quando acontece uma chamada de método, um objeto entra em contato com outro. Um exemplo de uma aplicação é justamente o modelo cliente-servidor. A união de arquiteturas em camadas com arquitetura baseada em objetos, isso forma o sistema de grande porte. Arquitetura centrada em dados. Veja o documento de hipertexto,
tudo começou com o CERN, o Laboratório Europeu de Física Nuclear, em que cada pesquisador ele escrevia o seu próprio texto e isso era possível integrar com as pesquisas de outros cientistas. Dessa forma você conseguia ter uma união desses documentos, que começou desde de páginas estáticas, né, que eram completamente passivas, simplesmente páginas HTML e mais nada, até páginas geradas dinamicamente, que são ativos, onde é possível ter páginas com interação com o usuário. A web ela veio a se popularizar com o surgimento do Mosaic, que foi essa primeira interface para navegação. Então, arquiteturas centradas em dados são os processos que se comunicam utilizando serviços de dados baseando na web. Na arquitetura baseada em eventos, componentes precisam enviar informações para o barramento de eventos. Esse é o sistema publicar e escrever, que é necessário um middleware, que é esse barramento de eventos, para que aconteçam os eventos através dos observers, que é um dos design patterns, né? Que são fracamente acoplados. Quando você tem arquitetura centrada em dados e arquitetura baseada em eventos e elas são unidas, você tem o espaço compartilhado de dados. Então, nessa imagem, o que nós temos agora é a persistência. Então, existem bancos de dados, né? É necessário conhecer SQL para que alguém produza esses dados em algum outro ponto publique. A transparência de distribuição tem como característica tudo isso, né, precisa para conseguir desempenho, tolerância à falha, facilidade em programação, isso para todos os sistemas distribuídos. Na arquitetura de sistemas, é preciso decidir sobre os componentes e também a sua interação. Eles se apresentam da seguinte forma: supondo que cada ponto aqui é um nó, então nós temos a forma centralizada, a descentralizada e a híbrida. Arquiteturas centralizadas, representada pelo modelo cliente-servidor, pode usar um protocolo sem conexão, aquele que não garante a sua entrega, e protocolos com conexão, estabelece a conexão e faz a requisição. No entanto, existe um alto custo em estabelecer e encerrar conexão a cada vez que é necessário fazer uma requisição entre cliente e servidor. É bem mais rápido fazer usar o protocolo sem conexão numa rede LAN. E aí temos as operações idempotentes. Veja esse exemplo. Se eu estou conectado num banco e faço um comando de transferir 10.000 unidades monetárias para minha conta, veja que tem muita diferença entre consulte e meu saldo. O que acontece? Suponha que é solicitada essa requisição e que no meio da transação o usuário não teve certeza se ela aconteceu. Ele deve novamente pedir 10.000 para fazer a transferência? É bem diferente de pedir para consultar o saldo novamente, que isso não vai fazer alteração nenhuma na conta dele. Então, o idempotente é justamente aquelas que não interferem no resultado final.
O problema é que não há uma solução única, porque não é possível no sistema distribuídos diferenciar quais são as operações idempotentes, né, aquelas que não alteram o resultado final, de uma que vai alterar drasticamente. E isso vai ser visto melhor na parte em que será abordado tolerância à falha. Na camada de aplicação, temos 3 níveis. O nível de interface de usuário, que contém o que é necessário para o usuário como gerenciamento de exibição. O nível de processamento, que contém as aplicações. E o nível de dados, que gerencia os dados de acordo com uma determinada ação. Então aqui vamos, como exemplo, ver como um usuário ele faz uma solicitação para um servidor. A interface do usuário, no caso um navegador, ele digita a expressão da palavra-chave. Isso vai para um gerador de consultas, que consulta um banco de dados. Lá contém as páginas web, que contém as meta-informações. Então, dependendo das informações colocadas na página, elas são indexadas. É dessa forma que se busca as informações, trazendo como respostas, através de um algoritmo de ordenação, quais são as páginas eleitas para serem exibidas. Isso, então, usa um gerador HTML para exibir quais são as páginas que foram elegíveis, e isso volta para a interface do usuário. Então ele pode visualizar, de acordo com o que ele buscou, quais são as respostas que o servidor passou para ele. Nas arquiteturas multidivididas, vamos dividir as aplicações das máquinas cliente e servidora. Aqui nós temos situações que são, nas duas primeiras da esquerda, vamos supor como A e B, cliente é um terminal que envia comandos para serem processados no servidor. A diferença é a aplicação gráfica com mais ou menos recursos. Na do meio, temos um formulário que é preenchido e enviado para o servidor para análise sintática. Na quarta, uma aplicação bancária, a solicitação do lado cliente e efetivação do lado servidor. Por fim, na quinta, um cache do cliente que armazena as páginas web mais recentes. As arquiteturas descentralizadas, em que tem a distribuição vertical. Um exemplo é a aplicação cliente-servidor. Nesse modelo, componentes logicamente diferentes estão em máquinas diferentes. E também bancos de dados relacionais distribuídos, que tem como característica que as tabelas são divididas em colunas e esses dados eles são distribuídos para outras máquinas. Na distribuição horizontal, temos como, por exemplo, aplicações peer-to-peer, em que a máquina funciona como um servente, que vem a ser uma máquina que tem a ação de cliente e servidor ao mesmo tempo. Na arquitetura híbrida, temos os sistemas de servidor de borda, formado pelos ISPs, o Internet Service Provider, né, o provedor de serviço de internet. Então, nessa imagem que nós temos, é como o sistema de internet é distribuído. Esse sistema de borda ela é formada pela fronteira entre as redes corporativas e a internet. Então, os usuários finais se conectam com a internet por meio do seu ISP, que ele é o seu provedor de conteúdo.
Nas arquiteturas híbridas, temos os sistemas distribuídos colaborativos. A única questão é como começa, quem começa a colaboração. Temos como exemplo o BitTorrent, que nesta representação está mostrando como um cliente ele pode pegar um arquivo torrent e fazer parte dessa rede. A ideia é que o usuário ele procure um arquivo, transfira porções desse arquivo para outros usuários, até que as porções trocadas possam ser montadas em conjunto, completando esse arquivo que ele buscou. Arquitetura versus middleware. A adição de soluções ao middleware pode torná-lo inchado. O ideal é que ele seja adaptável. No entanto, se for procurar todas as situações que podem ocorrer, acaba tendo várias versões do mesmo middleware. O ideal é que tenha um que seja possível configurar, adaptar e personalizar para a aplicação. Para isso temos os interceptadores, em que tem o fluxo normal de execução do programa e um outro código ele executa para adaptar ao sistema. Quanto aos softwares adaptativos, os interceptadores devem adaptar-se aos middlewares. Nós devemos levar em conta a adição de smartphones que também fazem parte dos sistemas distribuídos. No entanto, alguns problemas podem acontecer devido à consequência da mobilidade. A variação na qualidade da rede, hardware defeituoso e esgotamento de bateria. Quem usa o smartphone sabe que todos esses fatores são bem possíveis de acontecer. Apesar de ser uma ótima ideia fazer esse software adaptativo, o sucesso não foi alcançado. Acontece a necessidade de funcionalidades extras, como confiabilidade, desempenho e segurança. Com isso, veio a ideia de obter o software orientado a aspecto, que seria separar e juntar os componentes. Por exemplo, um sistema tem que planejar a segurança. Colocar a segurança em um módulo separado não funciona. Sabemos que no desenvolvimento de um sistema, a segurança tem que ser colocada junto ao desenvolvimento. No entanto, essa abordagem de orientado a aspecto é justamente o separar e juntar. Temos a reflexão computacional, que são os metadados, formado por expressões lambdas, typeof do tipo e o getType de um objeto. Sistemas distribuídos autogerenciados. O sistema distribuído e o middleware associado precisam fornecer o maior número de soluções possíveis de aplicações. Porém, completamente transparente não é o que a aplicação quer. Então, eles devem ser adaptativos. E adaptativo liga com automático, que é relacionado entre arquitetura de sistema e arquitetura de software. Os componentes de um sistema distribuído precisam monitorar, fazer ajustes, decidir onde os processos que manipulam a adaptação devem ser executados. É daí que então vem um sistema de realimentação. Dessa forma, é possível criar uma computação autonômica ou sistema auto, que foi falado logo num dos primeiros slides, que é possível realimentar o sistema para que ele possa fazer a correção. O modelo de realimentação de controle. Foi falado lá num dos primeiros slides dessa aula sobre
a entrada de um determinado dado era processado e a saída voltava para a entrada para fazer ajustes. Baseado na ideia da engenharia, o que nós temos é aqui um pouco mais de detalhes, em que você tem a configuração inicial, feita as devidas correções. De que forma? Entra no núcleo distribuído, observa, estima, faz a análise e, de acordo com os resultados, é feito medidas de ajustes para que consiga fazer esse balanceamento. E aí essa informação ela volta aqui para a entrada. E dessa forma você consegue ter um sistema melhor ajustado. Muito bem, encerramos o capítulo 2. Muito obrigado por sua atenção.